Ora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast de comunicação que não tem Instagram nem Twitter e que pratica muito pouco Facebook. Sempre gostei das contradições radicais, ser sem ser. Na página perguntasimples.com não há certezas absolutas, só algumas pistas para pensar esta coisa chamada comunicação. Vale subscrever? Na página podem saber tudo como se faz, é prático e é gratuito. Se tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem por e-mail, por SMS ou por WhatsApp. O número de telemóvel está lá. Hoje o tema é como ser popular no Instagram, de forma fácil, rápida e mágica. Ou então é sobre a grande mentira das redes sociais. Paula Cordeiro é professora universitária, mulher da rádio e durante um tempo provedora dos ouvintes da rádio pública. Durante 5 anos inventou, alimentou e fez crescer um chamado projeto digital. O Urbanista, é este o nome, o Urbanista. Retratos da vida urbana, chique, de tendências, moderno e cheio de luz e brilho. Objetivo: criar do nada uma imensa comunidade, uma tonelada de gostos, uma miríade de comentários que aquecem o ego. 5 anos envolvidos, escreveu um livro que autopsia esta experiência. Aviso aos ouvintes mais sensíveis: esta escuta pode fazer-vos perder a inocência e mergulhar num mundo de robôs inteligentes que imitam os seres humanos, de golosos de comida exótica e até de produtos a fingir, mas tudo a fingir que é genuíno. É o mundo dos influenciadores dos tempos modernos, mas a corrente mais profunda desta conversa é sobre a dor da existência, sobre uma crise de crescimento pessoal, de seu nome inicial, Urbanista. Foi um projeto editorial que nasceu para ser um podcast e imediatamente teve de se converter num blog. E no fundo foi uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Na verdade, agora com alguma distância, o Urbanista não foi mais do que uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Em formato blog e aí depois então em formato podcast, usando o Instagram para divulgar os seus conteúdos e depois usando o Instagram como motor da criação de conteúdos. Portanto, não é fácil explicar numa frase, mas se queres uma resposta, aquela resposta politicamente correta, bonita e que encerra o tema, o Urbanista foi um projeto editorial que eu criei em 2005 e que procurava tratar temas que têm a ver com o preconceito social e desenvolvimento pessoal de uma forma original, sofisticada, um bocadinho para marcar a diferença em relação ao que se fazia nesta área. E querias contar que história? Correta. Queria contar muitas histórias. Queria contar a história ou as histórias de todas as pessoas que de alguma forma sentiam necessidade de mudar alguma coisa na sua vida, que sentiam, por um lado, que algo não estava bem e, por outro, que existiam aspectos da sua vida que poderiam ser melhorados ou que sofreram algum tipo de necessidade de mudança. O que nós vemos, ou o que eu vejo normalmente nas redes sociais e no Instagram, é exatamente pessoas a mostrar-me que a vida delas é muito mais perfeita do que a minha. É um facto, mas isso tem a ver com uma evolução do próprio Instagram. O Instagram não nasceu para isso. O Instagram, em 2010, quando foi criado, e vamos fazer aqui um fast forward, mas para trás, não é? Um rewind para pensarmos no que eram os smartphones em 2010. O domínio ainda era da Nokia. Estávamos numa época 3G e ter 8 megapixels de resolução numa câmara de telemóvel era espetacular. Foi nesse ano que apareceram os 12 megapixels, mas que ainda não eram equivalentes aos atuais e, portanto, no ponto de vista da comparação entre smartphones, a comparação fazia-se para eleger o melhor smartphone de 2010. Então vamos escolher todos os que têm 8 megapixels. E, portanto, as fotografias eram só menos boas do que são hoje. E o Instagram surgiu por duas razões. Em primeiro lugar, porque também, se te recordarás,
era um bocadinho chato e complicado fazer o upload e a partilha de fotografias nas diferentes redes sociais que existiam, sobretudo no Facebook. Era um bocado chato, era complicado, era demorado, tínhamos que adicionar a álbuns, tinha vários passos. E o objetivo foi de criar nessa altura, antes de 2010, obviamente, quando os fundadores do Instagram começaram a pensar na aplicação, as apps mais populares eram as apps de edição de imagem. Ora, o que os levou a pensar que as pessoas não gostavam assim tanto das fotografias que tiravam com os seus telemóveis. E, exatamente por causa da resolução. Portanto, eles tentaram encontrar uma forma de resolver dois problemas. Primeiro, facilitar a partilha das imagens e, em segundo lugar, torná-las um bocadinho mais bonitas. Foi por isso que criaram os filtros, porque os filtros vieram adicionar alguma beleza e qualidade a fotografias que não eram assim tão especiais quanto isso. E a tua experiência, que durou durante 5 anos, esses filtros ajudaram-te a mostrar a realidade ou de alguma maneira mascararam a realidade que tu querias demonstrar, ver, ou a maneira como estavas a ser vista? Ambos os três. Não. O que é que tu aprendeste nesta experiência de 5 anos? No fundo, tu querias uma marca que é uma marca para demonstrar tendências, como se diz agora, para demonstrar um lado de ti, mas exprimida a coisa em termos de comunicação. O teu espelho reflete outra coisa. Muito. O meu espelho reflete uma coisa completamente diferente e o próprio urbanista, se eu tivesse continuado como urbanista, ter-se-ia transformado em algo muito, muito diferente. Numa primeira fase, eu tinha alguma dificuldade em expor-me por motivos pessoais e sobretudo profissionais e porque nunca me senti muito, muito à vontade com a exposição da minha imagem. E, portanto, não foram os filtros que me ajudaram nesse processo, foi mesmo um processo de evolução, de querer mesmo fazer aquilo e de perceber, ir-me confrontando com o que os outros estavam a fazer e pensar se as outras pessoas fazem, porque é que eu não hei de fazer, portanto, tentar convencer-me de que não há problema nenhum em pôr a minha fotografia do meu rosto numa rede social. E o que é que eu aprendi? Eu nem sei por onde começar, Jorge, porque do ponto de vista da psicologia humana eu aprendi imenso sobre mim e sobre os outros, do ponto de vista da gestão das emoções humanas eu também, do ponto de vista da tecnologia aquilo que eu sei hoje não tem nada a ver com o que eu sabia há 5 anos, do ponto de vista conceptual do que são as redes sociais e de como funciona a web e a partilha através da web e na internet, portanto só para fazer aqui divisão, web e internet não são sinónimos, não é? A web é o que nos permite aceder à internet, a rede física que suporta todos os conteúdos que nós partilhamos em rede e portanto eu aprendi muito sobre este mundo, aprendi muito sobre autoestima e amor próprio, aprendi muito sobre imagem pessoal e gestão da própria imagem pessoal. Eu nem sei por onde começar. Então nessa gestão da imagem pessoal, eras uma caça-likes, alguém que estava à procura de esta fotografia vai conseguir aqui 300 likes e 20 comentários onde eu me vou sentir muito especial? Não era para me sentir muito especial, era mesmo para fazer crescer o urbanista, porque houve um momento em que eu queria provar a mim e ao mundo que sim, era possível, porque na primeira fase do urbanista eu ouvi muitos comentários assim agradáveis, não é? Ouvi muito preconceito e portanto eu pensei, não, eu vou provar-vos que vocês estão errados. E, portanto, sim, houve caça ao like, houve caça ao seguidor, usei todas as estratégias que se devem usar, segui todos os tutoriais, vi webinars, aprendi muito sobre isso também para tentar aplicar. Conclusão: quando estás estrategicamente a tentar fazer as coisas e não és tu que lá estás, portanto é uma persona que tu crias, quando falta um bocadinho de autenticidade, consegues, mas não consegues criar uma comunidade, ou seja, consegues os 300 likes, que vais conseguindo angariar cada vez mais seguidores, mas falta algo que é o que faz a diferença numa rede social, seja ela qual for, o sentido de comunidade. E o sentido de comunidade tu consegues criá-lo com 10 pessoas, 50 pessoas, 100,
é mais difícil criares com 1 milhão de seguidores um sentido de comunidade. Tu aí tens, de facto, uma audiência para a qual estás a falar e poderá, eventualmente, essa audiência comunicar entre si. Mas o sentido de comunidade, e tu podes ter um sentido de comunidade, por exemplo, o 9gag é uma comunidade enorme e tens o Reddit também, mas funcionam de uma forma diferente. É a própria comunidade que alimenta. Quando tu és uma Kardashian e que tens milhões, ou um Ronaldo com milhões de seguidores, é um bocadinho mais difícil tu comunicares com cada uma daquelas pessoas e fazer com que aquelas pessoas comuniquem entre si. E, portanto, não há problema nenhum em tu teres uma audiência e não teres uma comunidade. Depende dos objetivos que tu tens para o teu perfil de Instagram. A questão é exatamente essa. O que é que tu queres para o teu perfil de Instagram? Tu queres aplausos? Queres criar uma comunidade? Queres partilhar ideias? O que é que tu queres? E qual é a tua medida de sucesso? E enquanto nós não definirmos a nossa medida de sucesso, se ela é quantitativa ou qualitativa, vamos andar sempre sem saber o que fazer e pode acontecer muita frustração. Eu tive durante bastante tempo uma medida quantitativa para avaliar o meu sucesso no Instagram e tive momentos de grande frustração, muita frustração mesmo, porque não estava a conseguir alcançar esses objetivos tão depressa quanto eu desejava. E não o conseguia alcançar porque, lá está, as coisas nem sempre eram absolutamente naturais, era tudo muito planificado, era tudo muito pensado, era tudo estrategicamente definido, e quando assim é, não sei, eu creio que resultará melhor, a não ser que sejas uma marca, não é? Quer dizer, quando és uma marca as coisas funcionam diferentes, quando tens um produto físico ou digital para vender, mas um produto específico para vender. Agora, quando és uma pessoa, tem de haver ali o lado pessoal. Tu tens de dar de ti para receberes dos outros. E enquanto tu não dás de ti, os outros também não dão de volta. E acabas por ter uma audiência que vai aplaudindo porque a foto realmente é espetacular, ou porque tu estás a fazer uma coisa incrível, ou porque estás a comer algo que realmente leva a captar a atenção das pessoas, mas é disso que se trata, captar a atenção das pessoas. Quando tu entras numa lógica de comunidade, tu já tens a atenção garantida das pessoas e há pessoas que vão atrás de ti. Portanto, o grande segredo das redes sociais é teres stalkers no bom sentido. Teres pessoas que quando a tua fotografia não lhes aparece no feed, escrevem o teu nome e vão lá para ver o que é que tu publicaste nos últimos 2 ou 3 dias. Porquê? Porque dependemos de algoritmos e nem sempre o algoritmo está a entregar aquilo que as pessoas efetivamente desejam ver. E isso é que cria de facto, para mim, é o sucesso no Instagram ou em qualquer outra rede social. Porque criar uma audiência é fácil. Tu podes inclusivamente comprar a tua audiência. Tu podes comprar os teus likes. Mas isso não te garante nada. E se depois eles não te dizem nada? Tu estudaste várias ferramentas, modos, formas de fazer crescer uma audiência. Para mim isso é claro. Que ferramentas são estas? Que fermentos são estes? O que é que quem entra agora nas redes sociais e que sonha com esse crescimento de audiência, que não de comunidade, e falaremos de comunidade a seguir, que fermentos são esses? Não recomendo esses fermentos, não são recomendo falsos? nada. São químicos, cheios de conservantes, cheios de aditivos, só fazem mal à saúde e o Instagram tem fechado o cerco aos bots. De vez em quando há uma limpeza e, portanto, contas gigantes nacionais e internacionais de repente perdem muitos seguidores e perdem alcance. Não foi o algoritmo, foi uma limpeza que o próprio algoritmo fez e tirou os bots de lá. Estamos a falar de robôs que fazem seguimento sucessivo de outras pessoas apenas para, no fundo, fazer uma piscadela de olho para que essas pessoas voltem e se fixem no teu perfil e o possam seguir de volta? São coisas deste género? São coisas desse género. É exatamente isso que tu estás a dizer. Chamam-se click farms e existem para alimentar websites, mas existem também para alimentar os sites de redes sociais. Existem diversos serviços e existem diversas pessoas que os usam. Como é que nós podemos perceber se uma pessoa ou uma marca está a usar isso? Como é que nós podemos perceber isso? É muito simples. Uma pessoa com muitos seguidores, do nada, aparece no nosso perfil e faz like em pelo menos 3 fotos e começa a seguir-nos. Mas nunca interage connosco. E nós interagimos com essa pessoa não interage de volta. E se nós não fizermos seguir essa pessoa num prazo de 24, 48, 36 ou mais horas,
pode ir até às 72, essa pessoa depois automaticamente deixa de aparecer no nosso perfil e deixa de nos seguir. Portanto, é um robô, portanto. É um robô, isto não é a pessoa. Por vezes acontece, uma pessoa com muitos seguidores descobre uma foto nossa, deixa um like, quer dizer, também não vamos ser, calma, mas é muito raro isso acontecer. O mais frequente é uma conta com muito ou poucos seguidores começar a seguir-nos e durante 3 dias vai deixando likes nas nossas fotografias. Se nós não seguimos de volta, ao fim de 3 dias essa pessoa desaparece. Se nós seguimos de volta, essa pessoa deixa-se ficar, não é? Deixa-se ficar ali e eventualmente, passado 1 mês ou 2, deixa de nos seguir. Portanto, temos que andar a fazer este controlo. E o que é que existe a este nível? Existe tudo o que tu queiras, depende do que tu queres pagar. Há serviços mais e menos sofisticados. Há serviços que só deixam likes em perfis alheios. Portanto, no fundo o que fazem estes serviços é simular o engagement. Porquê que isto acontece? Por uma razão muito simples. O Instagram baseia-se numa lógica de captura da atenção para conseguir condicionar o comportamento humano. E para conseguir condicionar o comportamento humano, tu tens de lá passar muito tempo. Tu tens de ter o comportamento típico de um jovem pré-adolescente que tem muito pouco ou nada para fazer e que passa a sua vida a clicar em coisas e a ver imagens e vídeos. E mais, a interagir com outros utilizadores, como ele. A comentar, deixar likes, a conversar através da parte da aplicação que nos permite trocar mensagens. Lá está, numa áudios. Verdadeira comunidade que os miúdos hoje têm da comunidade digital. Nós, adultos, não temos muito tempo para isso. Na maior parte das vezes nós temos verdadeiramente um trabalho para fazer e essa parte acaba por ser descurada. E por isso surgiram serviços que permitem simular a presença humana para garantir que há interação daquele perfil com os restantes utilizadores. O problema é que esse tipo de interação ou é muito rápido ou é muito falso e, portanto, é facilmente detetável porque nós estamos a falar de inteligência artificial a competir com outra inteligência artificial. E uma inteligência artificial está preparada para detectar o comportamento humano e a outra inteligência artificial está preparada para simular o comportamento humano. Ora, isto só pode dar confusão. E normalmente dá, porque quando nós precisamos de dar acesso da nossa conta a estes serviços, e imediatamente a seguir recebemos uma mensagem do Instagram a perguntar se fomos nós que fizemos login, diz uma cidade no outro lado nos Estados do mundo. Unidos ou então na Austrália. E portanto Exatamente. estás apanhado a usar um serviço destes. Ora, o que é que precisas de fazer? Porquê que tu te desiludiste? Espera aí. Precisas de instalar um VPN no teu smartphone e colocar a mesma localização desse tal serviço. O problema é que esses serviços estão constantemente a mudar a sua localização porque também usam VPNs. Portanto, tu nunca sabes. Portanto, começas a receber mensagens do Instagram: você fez login em São Paulo, Brasil. Foi você ou não? Você fez login em Cascais, Portugal. É você ou não? Você agora fez login em Braga. E a dada altura a tua conta até pode ser bloqueada por causa de logins simultâneos falsos. Se eu me desiludi, obviamente que desiludi, porque quando tu começas a levantar, isto é uma espécie de novelo que tu começas a desfiar. Quando começas a desfiar o novelo, tu começas a perceber que, para além da podridão que existe, da alteração das fotografias, da exagerada edição de imagem, do vídeo altamente editado, para além de tudo isso, para além de ser uma realidade que é manipulada, porque ela não é exatamente assim, ninguém tem uma vida instagramável de manhã à noite e todos os dias da sua vida. Nós também entramos em cafés que não servem matcha lattes e cappuccinos com arte, não é? Nós fazemos a maioria de nós bebe galões e cafés. Exatamente. E, portanto, por um lado desiludi-me com esse excesso de tentativa de tornar a vida instagramável e depois muitas cores pastel, tudo feeds muito perfeitos, tudo muito planeado e muito pouco instantâneo e autêntico, não é? Porque de instantâneo, que foi uma coisa que se perdeu completamente. Não há nada distorcido, não há nada com uma má luz, não há nada que não seja apetitoso e especial. Não pode, mas isso também tem a ver com a própria estética que os primeiros utilizadores do Instagram definiram. Porque os primeiros utilizadores do Instagram eram fotógrafos e designers e pessoas altamente ligadas a tendências estéticas. E nós não somos.
que não são as do comum mortal, não é? Depois o comum mortal tentou reproduzir a estética que já estava definida desde o início no Instagram e deu no que deu. Portanto, agora tudo é instagramável. Agora, quando nós vemos precisamente esses Instagrams mais do que perfeitos, nada são fotografias, nada é uma vida, tudo são experiências. A experiência do sushi, a experiência eu no hobby a fazer o meu spa na Madeira, eu a experimentar o golfe, eu a montar a cavalo, eu a viajar no meu novo carro. O que é isto? Que é emprestado, o carro não é, normalmente é só emprestado. É emprestado, estás a estragar o segredo de que o carro afinal é emprestado. Eu também fiz test drive para marcas e também fotografei. As marcas emprestam os carros para que os influenciadores os mostrem no seu feed? Sim, emprestam-te o carro. Eu usei durante um dia, mas poderia ter usado durante um fim de semana, ter feito um passeio com o carro e ter partilhado essa história desse fim de semana nas minhas redes. Da mesma maneira que te convidam para tudo o que tu possas imaginar. O que é que fazem as marcas? Essas experiências. O que é que as marcas vão propondo? Tudo, you name it. É assim, é uma variedade tão grande, que vai desde o test drive do automóvel, que podes ser tu a ter a iniciativa de contactar a marca e perguntar se estão interessados em emprestar-me uma viatura para fazer um test drive. Mas porque queres experimentar o carro, porque escreves ou falas sobre carros, ou porque simplesmente apetece pelo gozo de experimentar e de fotografar para o teu Instagram? Porque é giro, fica giro no Instagram. Normalmente é por isso. Simplesmente por causa disso? Ou porque a pessoa precisa de um carro e passar um fim de semana fora, também acontece. E normalmente eu estou a imaginar que... a seguir vem o pedido, olha, a seguir, primeiro pedes o carro e a seguir contactas vários alojamentos, seja hotel, alojamento local, o que for, contactas vários alojamentos a perguntar se querem fazer uma parceria, que é muito a palavra usada, se querem fazer uma parceria para, em troca de exposição no meu perfil de Instagram, me oferecerem a estadia neste fim de semana. Porque eu vou estar aí e vou estar com a marca X, o veículo, não é? Vou estar com a marca X, portanto, dá logo aquele elan que a pessoa já vai com uma marca e gostaria imenso de passar aí um fim de semana e mostrar a excelência do vosso alojamento. Portanto, isto não são bem uns patrocinadores, é uma espécie de placement, de colocação das marcas, eu imagino que em múltiplos perfis, que possam aparecer e mostrar a vida perfeita do Instagrammer, aquele que faz umas fotografias para o Instagram, junto com a vida perfeita daquela marca, daquele hotel, daquele carro, daquela praia, daquela agência de viagens. Sim. Há a iniciativa por parte das marcas, diretamente ou através de uma agência, e há também a iniciativa do influenciador, que atualmente já não é Instagrammer, já não é influenciador, já é criador de conteúdos, para as próprias marcas ou agências, porque os contactos são feitos nos dois sentidos, acontecem nos dois sentidos. Portanto, quando uma agência ou uma marca contacta um influenciador, nunca contacta apenas um, contacta normalmente alguns, que estão em linha com aquilo que pretendem comunicar, portanto há um posicionamento semelhante entre a marca e aquelas pessoas, e o objetivo é que aquelas pessoas partilhem a sua experiência com aquela marca, a sua perspectiva em relação àquela marca. E depois, infelizmente, há muitos que não vão além do olhem, estou aqui neste hotel tão lindo, olhem eu aqui no spa na Madeira, que lindo, e não acrescentam nada, portanto tu ficas sabendo o mesmo, tu só espreitas o estilo de vida daquela pessoa. E esse parece-me que é um erro até das próprias marcas aceitarem embarcar nessa lógica, porque não estão a acrescentar valor ao potencial consumidor da sua marca. E aqui estamos a falar de hotéis, mas podemos estar a falar de sabonetes, de shampoos, de queijo, do que tu quiseres. Porque podemos encontrar alguém que seja um especialista em provas de queijos e faça disto o seu Instagram e passe a sua vida a provar todos os queijos da região e até a ajudar-me, quiçá, eu que acabei de ver o seu Instagram, a descobrir um novo queijo que eu não conhecia ou um novo vinho que aparece. Isso enquadra-se na mesma perspectiva que tu estás, ou já é um pouco diferente e já estamos a falar da comunidade dos que gostam de queijo e, portanto, seguem as pessoas que sabem de queijos ou dos vinhos ou de carros ou de outra coisa qualquer? Sim, o problema é que hoje toda a gente sabe de tudo. Esse é o grande problema. O que torna isto vazio. O que torna isto muito vazio. E, portanto, quando tu queres, de facto, encontrar alguém que sabe de queijo ou que sabe de vinho,
normalmente essa pessoa não tem um grande following nas redes porque está dedicada a ser realmente especialista naquela matéria, e os canais ainda são outros, e portanto acabas por embandeirar em arco, perdoa-me a expressão, e vais buscar o grande vazio e a grande superficialidade que enche o Instagram de fotos bonitas do queijo e do vinho, mas que não sabe acrescentar nada que te faça a ti, que queres descobrir um vinho ou que queres descobrir um queijo, que te faça a ti perceber que aquela marca é realmente a marca que tu precisavas de encontrar. Tu escreveste um livro sobre a tua experiência, vou citar-te. Esta é uma história de amor próprio e burnout. O burnout é quando nós estamos cansados disto tudo, estamos no fundo vazios e quase desesperados. Porquê uma história de amor próprio e de esgotamento? Porque, como eu te disse no início, tudo isto foi um processo de desenvolvimento pessoal que de facto me fez perceber o quanto eu não me respeitava e não gostava de mim. E burnout porque ele realmente aconteceu. E ele aconteceu também por causa desta minha obsessão, que eu tive uma fase um bocadinho obsessiva, porque eu tenho uma certa tendência para ser aquele tipo de pessoa que desmancha o boneco todo para perceber como é que funciona. E lutar contra uma inteligência artificial que funciona com uma rapidez 1000 vezes superior ao teu cérebro é uma luta inglória. E eu achei que conseguia. Eu achei que eu meti na cabeça que ia perceber como é que funcionava o algoritmo do Instagram e que ia dar a volta ao algoritmo. E envolvi-me de tal forma, portanto, nem foi tanto a questão de ela deixou-se seduzir por aquilo dos likes e dos seguidores e ficou obcecada para ter likes e seguidores. Não, eu fiquei obcecada em tentar perceber como é que eu dava a volta ao próprio algoritmo para o reverter e funcionar a meu favor. Porque eu via coisas tão sem explicação, ainda hoje vejo coisas sem explicação a acontecerem, que me deixam... Porquê que isto aconteceu e aquilo não aconteceu? Porquê que isto que era suposto ter resultados não teve, e porquê que isto, que não é nada, teve estes resultados? E isto, para fazer aqui a ponte, o que aconteceu é que à medida que me fui afastando do urbanista, porque eu não consegui acabar com o urbanista de um dia para o outro, eu fui acabando, porque havia compromissos editoriais, havia compromissos, alguns até de caráter comercial, e portanto fui acabando. Nesse processo fui também construindo uma outra coisa, que é uma empresa de storytelling digital, e portanto eu passei a trabalhar para as marcas, não como influenciadora, mas como a pessoa que lhes define a estratégia digital, desde a concepção da estratégia, não é? Do que é que esta marca vai ser em termos digitais, a criação do website, a criação de todo o branding para a marca. Portanto, eu pego numa marca e começo a moldar a marca e a comunicar a marca no digital, e só em último lugar é que chegam as redes sociais. E este é um processo muito, muito interessante, e portanto eu continuo a poder tentar desconstruir o raio do algoritmo, e todos os dias me questiono porque é que um vídeo da marca X teve este nível de alcance e o vídeo da marca Y, que tem exatamente as mesmas características, teve 1/3 do alcance. O que é que acontece aqui? Porquê é que isto está a acontecer? Tu estás à procura do santo grau do chamado post viral. Faz-me aí um post viral. Lembro-me sempre, normalmente, as pessoas da comunicação a quem lhes é pedido isso. Olha, o que eu quero é uma coisa viral, como eu vi ontem na televisão, e que toda a gente fala e ninguém tira os olhos daquilo. O viral não se encomenda, o viral acontece. Há, obviamente, elementos do conteúdo que podem contribuir para a sua viralização, mas tu não podes encomendar um viral, a não ser que pagues, não é? Mas há receitas para fazer uma coisa viral? Há algumas receitas, tudo o que seja altamente emocional, tudo o que apela às tuas emoções, que te faça rir ou chorar, que te faça gostar muito ou detestar, que te faça invejar, pode tornar-se viral. Sobretudo aquilo que te faz dar uma boa gargalhada, isso
tem tendência para se tornar viral. A capacidade que nós temos de nos rirmos de nós próprios, não é? Portanto, se nos conseguirmos colocar no lugar do outro, imaginando, olha, se aquilo me acontecesse eu ia fartar-me de rir. E portanto isto é uma característica de muitos elementos virais, de muitos vídeos e conteúdos virais que circulam na internet. Apesar de tudo, fazer esse clique para criar uma coisa específica que depois não tem esse fundo tão natural e tão automático e tão emocional, que faz uma coisa viral que no fim de contas me vende o meu produto, aparentemente não é assim tão fácil de conseguir. Porquê? Porque trazendo a falso, porque o nosso... Não, porque há milhões e milhões e milhões de conteúdos a circularem na rede. E não temos tempo para os ver a todos? Não temos. Não temos já a capacidade para gerir a diversidade e a multiplicidade da oferta. Nós neste momento estamos em overload de conteúdos. Eu acredito que dentro de pouco tempo vamos ter mais produtores de conteúdos do que propriamente audiência para eles. E então temos um problema. Então, isso significa o quê? Que quando nós estamos a usar as redes sociais com este excesso de produção de conteúdos e cada vez menos, com menos tempo para ver conteúdos, até pela proporção entre uma coisa e outra, quem é que são os curadores disto? Quem é que nos ajuda a encontrar no meio de tanta coisa boa ou tanto lixo o que é que eu preciso mesmo de ver? Esse também é um perfil. Há pessoas que se limitam a encontrar coisas interessantes para os outros. Há perfis de grande sucesso no Twitter e no Instagram que se limitam a ser curadores. Há um muito interessante que se chama Influencers in the Wild e que nos mostra os fails ou o ridículo de algumas pessoas filmarem-se e fotografarem-se para o Instagram. Portanto, o rosto das pessoas nunca aparece, portanto a filmagem é sempre à distância, mas seja como for, são fotografias e vídeos absolutamente hilariantes e que mostram, é um espelho do ridículo a que nós chegamos enquanto seres humanos para conseguir a atenção do outro. Com tantos conteúdos que estão disponíveis, e eu tropeço nas minhas redes tantas vezes em posts, em pessoas do Instagram, não só, também do Facebook, muito menos no Twitter e muito menos ainda do Clubhouse, vamos já falar, é uma rede social nova onde só cabem as palavras, onde nos encontramos já várias vezes a conversar. Tropeço em posts onde há mais produtos do que a minha mercearia de bairro. Quase post sim, post não. O que nós vemos é: vejam este magnífico shampoo em que eu tomei banho hoje, ou este sushi que eu vou comer neste almoço. É cansativo, não é? É uma seca. O Instagram, neste momento... Repara, o Instagram começou por ser um ponto de encontro de pessoas que tinham coisas bonitas ou que queriam ter coisas bonitas para contar ou para mostrar. Depois passou a ser uma espécie de first date, era sempre o primeiro encontro. Portanto, o que está ali, o Facebook era a reunião de antigos colegas de liceu e o Instagram passou a ser o primeiro encontro. Tu estás sempre em bom, portanto, estás sempre impecável, nunca há um fio de cabelo fora do sítio, nunca há uma ruga, nunca há nada. Neste momento é um enorme recreio para adultos misturado com centro comercial. Eu diria até que é a zona de alimentação de um centro comercial, porque é um caos, um ruído, uma confusão e uma luta. Portanto, da mesma maneira que as pessoas vão com o tabuleiro e, entre aspas, lutam pelo lugar vago numa das mesas, aqui a luta é pela atenção do outro. E estamos todos aos gritos. Portanto, há perfis que são verdadeiros catálogos virtuais e que não são mais do que... Aquilo é equivalente a estares numa feira. Imagina uma feira, um mercado, estás numa feira com um megafone e estás a dizer: eu vou almoçar sushi, olhem o sushi que eu vou almoçar, este é o sushi que eu vou almoçar, reparem no meu sushi. Qual é a relevância disto? Nenhuma. Porque as pessoas foram lá comprar maçãs, peros, laranjas, foram comprar legumes, foram às flores, levam o pão e passam por aquela pessoa e tipo: está aqui este fulano com o sushi. Pronto. Agora, há duas abordagens. Por um lado, aqueles que mostram o sushi que vão comer ao almoço porque desejam mais cedo ou mais tarde ser contactados por marcas e passar a ter o sushi de oferta.
Outros, numa perspectiva muito egocêntrica, gostam de mostrar o seu estilo de vida para, numa lógica um bocadinho aspiracional, se equipararem aos influenciadores que já recebem o sushi, e outros que estão efetivamente a promover o sushi de uma determinada marca porque foram pagos para isso. E depois ainda tens as marcas que fazem publicidade para angariar clientes e tipo, venham comer o nosso sushi e encomendem o nosso sushi. Portanto, tu tens aqui uma multiplicidade. Por isso é que eu digo que isto é um centro comercial. Então, mas É um verdadeiro centro comercial. eu, por exemplo, que não sou seguramente um influenciador de comida, eventualmente ganhar alguns quilos de peso nesta pandemia, a minha pequena experiência alto-minhota é quando eu fotografo o leite creme feito pela minha mãe ou pela minha cunhada. O número de likes e comentários, nem que eu publique aquela foto 10 vezes, é sempre exponencial. Pela gula das pessoas, porque aquilo lhes parece interessante, autêntico, ou porque as pessoas gostam mesmo de leite creme? Porque puxa pelo lado familiar, tens aí uma emoção, é a tua mãe ou a tua tia, e porque levanta o véu para um lado teu que não conhecem, porque não é isso que tu habitualmente partilhas. E, portanto, esse lado minhoto de visitar a família e de partilhar uma tradição tão nossa do leite creme, provavelmente com canela, não é? Com açúcar e depois queimado por cima. Com açúcar e depois queimado, hora. é isso. O canela é o arroz doce. E, portanto, isso cativa a atenção das pessoas. As pessoas gostam disso. É tão simples quanto isso. Muito bem, está explicado. Vou-te dar outro exemplo. Eu faço muitos inquéritos nos stories. E tenho sempre um nível de participação bastante interessante, mas de repente faço um story com a capa do meu livro e duas esferográficas, uma cor-de-rosa e uma azul, que combinam com a capa do livro, e acrescento que, acreditem ou não, foi o meu marido que me ofereceu estas duas esferográficas para poder fazer as dedicatórias e as assinaturas no livro. E as respostas eram: e a outra opção era: que fofo, eu tive 5 vezes mais participações neste questionário do que em qualquer outro. E é sempre assim quando mete uma exceção àquilo que tu habitualmente comunicas. E quando é uma coisa fofinha. Porquê é que tu achas que os gatos têm tanto sucesso no Instagram? Os gatos que tocam piano no Instagram, que são fofinhos. O que é que apela às tuas emoções. Nós encontramos? Começou agora em Portugal a moda ou febre do Clubhouse. É uma rede social que não tem fotografias, não tem nada escrito, é simplesmente uma telefonia, uma rádio, onde todos falamos uns com os outros, com alguma moderação. E quando olhamos para aplicações como o Clubhouse, na realidade a febre faz-se sentir com muita força. Todos ficamos muitas horas, se calhar demasiadas horas, a ouvir outros e a falar. É mais uma rede que nos arrasta um pedaço do nosso tempo. É uma moda, ou esta aplicação do Clubhouse é verdadeiramente diferente? Durante 15 dias ou um mês. Sim, durante 15 dias a um mês é verdadeiramente diferente. Depois perde um bocadinho o brilho, porque começas a perceber que são sempre as mesmas pessoas que lá estão, que as conversas são mais ou menos a mesma coisa e que há muitas conversas de café e poucas que tenham valor acrescentado. Portanto, deixa de ser substantivo. Deixa de ser novidade, sobretudo. E quando é novidade e estás a descobrir, passas muitas horas ou dedicas muitas horas à nova aplicação, até perceberes se essa aplicação é para ti e se, sendo para ti, que no caso é perfeitamente para mim e perfeitamente para ti, tem tudo a ver connosco, mas até que ponto é que esta aplicação me está a acrescentar alguma coisa e que me está a trazer valor. E quando percebes que não, vais deixando de ir. E eu neste momento tenho muitas dúvidas que seja o mesmo hype de há um mês. Eu creio que está rapidamente a caminhar para uma insignificância em Portugal e que vai ficar como uma aplicação alternativa para ter boas conversas. Acho que vai passar aqui um período assim mais instável, até porque estamos numa situação particular, não é? E que depois irá estabilizar em termos de utilizadores. Eu gosto particularmente desta aplicação exatamente pela ausência de imagem e por se focar na palavra e nas conversas, e sobretudo pela forma democrática que nos permite a todos participar na conversa.
Também acredito que a aplicação vai, a seu tempo, ter uma versão para Android, que essa é uma das críticas que é feita, mas para quem não sabe, a maior parte das aplicações começa para iOS. Por exemplo, o Instagram começou para iOS por uma razão muito simples. Quem criou o iOS sabia programar para iOS, não sabia programar para Android. Começa nos iPhones e depois vá para os outros telefones do sistema Android. Android. E, portanto, isto é muito comum no desenvolvimento de aplicações. Claro que há sempre a comunidade Android que vem dizer são os elitistas só para iPhone e coisa. Mas não é necessariamente assim. Tem mais a ver com uma questão prática do que com uma questão de não, vamos fazer isto só para o universo dos que têm iPhone porque esses são pessoas diferentes. Não é isso. E eu acho que mais cedo ou mais tarde vai chegar e ampliar. Agora, que esta aplicação também não tem assim tanta novidade quanto isso, também é verdade, porque existem aplicações para Android que permitem fazer mais ou menos o mesmo, portanto, e os miúdos já as usavam, por isso é tudo uma questão de para quem é que isto é efetivamente novidade. Para quem vai ler o teu livro, vai comprar e vai ler o teu livro, vai lá encontrar o quê? O que é que vai aprender com a experiência que tu vais partilhar? Eu acho que este livro serve pessoas diferentes, pessoas que sentem que está tudo mal na sua vida, que estão naquele momento em que eu preciso de mudar, eu não posso continuar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, não sei o que é de fazer. Serve para essas pessoas porque eu parto da minha experiência para elaborar um pouco sobre o processo de mudança e até questionar muito o que é que se faz em termos de coaching e de mentorias e de autoajuda toda. Portanto, se estão à espera de encontrar uma coisa ao estilo autoajuda, acredita, confia, olha à luz, não é sobre isso, não é nada disso que vão encontrar. Eu parto da minha experiência para tentar ajudar alguém também neste processo de mudança e faço uma reflexão, não vou dizer profunda, mas faço uma reflexão sobre este processo e as ferramentas que existem, as técnicas que existem. Para além disso, para quem está numa fase de grande paixão e sedução e a achar que o Instagram vai ser a solução para a sua vida, para o seu negócio, este livro pode ser um abre-olhos, porque põe a nu muita da falsidade que existe e explica como é que não se deve fazer. Também explica como se faz, mas depois desenvolve mais a parte do como é que não se deve fazer. E além disso é também uma reflexão, já assim ao nível do ensaio, sobre a comunicação digital, sobre o impacto que o digital e a influência também que tem na nossa vida e como é que nós podemos aprender a gerir a nossa presença em contexto digital, porque, bem vistas as coisas, a pergunta coloca-se: quem é que hoje não tem uma presença digital? Quem é que não tem nada, que não faz nada utilizando uma ferramenta digital? E as pessoas dizem: mas eu não ponho nada na internet e não sei o quê. Não, mas se tem um smartphone, tem uma ferramenta digital. É? E às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho do que é isto de estar em contexto digital e de como isto cria o tal rasto digital do qual jamais nos iremos livrar e que caminhos é que aí vêm, não é? O que é que vai acontecer para o futuro? Portanto, há aqui no fundo, digamos que três áreas que no livro estão todas interligadas e se a pessoa quiser mudar e achar que pode mudar usando o Instagram para criar um negócio e não sabe muito sobre comunicação digital, este livro é perfeito. Se a pessoa sabe muito sobre comunicação digital, ainda vai descobrir mais. E se a pessoa não quer mudar, pode ter aqui um exemplo de que, para perceber efetivamente quão bem está a sua vida neste momento. Portanto, acho que fazendo aqui uma autopromoção, acho que é um livro que serve pessoas diferentes, em momentos diferentes das suas vidas. O espelho pode ser o da Branca de Neve ou o da Alice no País das Maravilhas. O espelho com que nos refletimos nas redes sociais ou vemos os outros. Fica a lição do dia: só o verdadeiro e o genuíno diálogo cria uma comunidade. Tudo o resto resume-se apenas a um rebanho de seguidores pescados por robôs, apanhados por estratégias de marketing agressivo ou silenciosos olhos que espreitam no buraco da fechadura. Quase ninguém resiste a ler as histórias da vida dos outros, mas é bem melhor escrevermos a nossa.